Parking Lab, um verdadeiro laboratório para quem trabalha em estacionamento. Seu propósito é ser um espaço aberto para promover discussões abertas e francas de nosso cotidiano, para falar de inovação, buscar solução para situações que ainda hoje não enxergamos solução, para compartilhar casos de sucesso, trazer e discutir preocupação, transformar obstáculos em oportunidade, uma potente ferramenta de gestão. E nós deixamos para o final a cereja do bolo, que vai ser um painel de debate entre dois grandes especialistas dessa área de mobilidade e sustentabilidade, em especial mobilidade. Silvia Barsic e Davi Bertoncello, que são dois caras que trabalham muito e há muito tempo nesse segmento. Eu vou, inclusive, pedir para eles se apresentarem, para que a gente tenha uma noção da importância e do valor das informações que eles podem nos trazer. Antes disso, eu gostaria de agradecer tanto a você, Silvia, como a você, Davi, pela disposição de achar nessa agenda maluca de vocês dois tempo para se dedicar a esse nosso evento. Muito obrigado e já de antemão já vou deixar aqui um comprometimento de vocês de que nós continuaremos buscando vocês para nos alimentar dessas informações tão importantes que vocês possam. Então, sejam bem-vindos e estejam à vontade para se apresentar. Olá, boa tarde. Obrigada, Aurélio, pelo convite. Obrigada por essa oportunidade para a gente falar de um tema que eu gosto muito, é o tema que eu escolhi como profissão, um tema da mobilidade sustentável e estou muito feliz de estar aqui. A minha história toda é dentro da Renault. A Renault hoje é a pioneira no desenvolvimento e no lançamento dos veículos elétricos no mundo todo e também é a maior provedora de veículos para car sharing. São essas duas novas tendências, né, da mobilidade, da nova mobilidade aqui do mundo. E eu fiquei basicamente a minha vida inteira dentro da Renault, 21 anos, e agora estou partindo para novos desafios dentro do tema da mobilidade urbana e estou muito feliz de estar aqui. Fui convidada e junto participar aí do mesmo painel com o Davi. Vai ser muito legal também para a gente trocar uma ideia sobre toda essa parte de carregamento, toda a parte de assessoria para que a mobilidade elétrica aconteça, né, de verdade. Também faço parte, assim como o Davi, do grupo de embaixadores do Caderno de Mobilidade do Estadão e mais algumas outras coisas, né, no LID Paraná, e outros projetos aí, a BVS, também junto com o caríssimo Davi. E assim vamos nós, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Poxa, falar depois da Silvia traz sempre uma responsabilidade. A Silvia, ela não gosta que eu insista na questão, mas ela se confunde certamente com a mobilidade elétrica no Brasil, claro, muito em cima de tudo que ela fez, né, durante aí os seus anos de Renault. É um privilégio estar aqui, eu agradeço, Aurélio, o convite. O setor de estacionamentos, a gente sabe que vem sofrendo aí um momento único, né? Então, claramente, como outros setores, precisa se mobilizar, precisa se adequar, né? Precisa respirar esse ar desse novo momento. Então, é muito bacana ter a oportunidade de não só falar sobre mobilidade elétrica, mas especificamente como que a mobilidade elétrica vai atuar, né? Pensando aí no setor de vocês. A gente acho que tem bastante a contribuir com o assunto. Eu, como a Silvia adiantou, né, além da Tupinambá, empresa que fundei de carregamento, que visa olhar, né, para a dor de um dono de carro elétrico de ponta a ponta, né? A gente fala desde do aplicativo até o carro carregado. Então é muito bacana conseguir entender como cada um desses agentes vai atuar em mobilidade, e estacionamento certamente é um stakeholder muito importante, e acho que hoje vocês vão conseguir ter um pouquinho dos dois vieses, né? O da Silvia mais voltado ali para a questão do carro elétrico, para a questão
do como o carro influencia, né, na jornada da mobilidade elétrica, e eu focando um pouco mais aí na parte chata, que são a infraestrutura de carregamento, mas de fato é uma parte super importante. Não à toa dizem lá fora que é o dilema do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro, os carros elétricos ou a infraestrutura de eletroabastecimento? A gente já conhece bem essa resposta. Nenhum dos dois vem primeiro, os dois costumam vir ao mesmo tempo, e claro, iniciativas no mundo não faltam para provar isso, e o Brasil espero que abrace esse caminho. Muito bom. Só para a gente orientar o nosso papo, eu gostaria de lançar algumas coisas aqui e para também deixar vocês à vontade para explorar o tema que eu com certeza tenho, né? Todos nós temos essa certeza de que é muito mais amplo do que o tempo que nós temos aqui para bater um papo, né? Mas eu acho que, assim como as outras palestras que a gente ouviu, elas trouxeram informações muito importantes. Então, eu gostaria de conversar com vocês primeiro sobre exatamente isso que o Davi trouxe. Quer dizer, existe um ecossistema da mobilidade elétrica, né? E como é que os estacionamentos estão se posicionando dentro deles, visto que nós somos, estacionamentos, um player, né? Ou pelo menos um componente desse processo que está começando, eu diria que já é fato, né? Mas está começando aí a se mostrar como um componente importante no nosso negócio. É bom, talvez, a gente deixar claro uma situação aqui, Aurélio, em relação à mobilidade elétrica e ao carro elétrico, né? Porque hoje a gente ouve falar bastante de mobilidade e ela meio que se confunde com o carro elétrico em si. Como que eu vejo essas duas situações? A primeira, o carro elétrico é o produto, né? Que as montadoras conhecem e sempre têm feito, e ele faz parte aí do nosso dia a dia. Mas existe um novo conceito que está sendo colocado agora, que é a mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica, ela não é só o carro. Ela é eu entendo como um serviço, né? É o serviço da mobilidade urbana dentro das cidades, onde o carro elétrico faz parte. Por isso a gente fala do ecossistema da mobilidade elétrica. Porque o carro elétrico, ele como o carro convencional, ele responde a um tema de mobilidade das pessoas, mas ele não resolve os problemas que os novos tempos têm trazido, como, por exemplo, superpopulação das cidades, né, engarrafamentos que custam muito dinheiro, qualidade do ar de grandes centros, né, que a gente vivencia, situação econômica, né, nem todos têm condições financeiras para comprar um carro, para poder acessar um veículo. Ou seja, todas essas variáveis, vamos dizer assim, são extremamente importantes e elas definiram um novo modelo de negócio dentro das cidades, que é a mobilidade, por exemplo, ou as novas mobilidades, podemos dizer assim. Então, uma coisa é o carro elétrico. Se todo mundo trocar o seu carro convencional por um carro elétrico, a gente resolve, por exemplo, uma questão relacionada à poluição, a gente consegue melhorar isso, mas, ao mesmo tempo, a gente fica congestionado, parado num congestionamento de carros elétricos, em silêncio, muito bom, mas parados, né? E o tempo é aquele recurso precioso e não renovável que ninguém quer perder ou quer dedicar, investir numa coisa, talvez, né, diferente do que um congestionamento dentro de uma cidade. Bom, com base nisso, então, se a gente olhar o carro elétrico em si e a mobilidade, então, o serviço de mobilidade, a gente olha um ecossistema, porque o ecossistema, ele é a interdependência entre os diferentes, né, atores ou os diferentes jogadores que fazem ali parte dele. E, com certeza, o ecossistema da mobilidade elétrica, ele compreende, por exemplo, as estações, onde o Davi vai fazer o trabalho dele ali de colocar a infraestrutura, o carregador e tudo mais. O fornecedor do carregador faz parte do ecossistema da mobilidade, a agência reguladora, tanto da energia quanto
dos dispositivos, né, que vão dentro dos veículos, a montadora e as cidades, os fornecedores de aplicativo, fornecedores de tecnologia, distribuidores de energia, ou seja, todos esses atores fazem parte do ecossistema da mobilidade. Eu convido vocês a fazerem um exercício, né, a nossa audiência, dentro da sua empresa, a construir o seu ecossistema de mobilidade, né, o ecossistema do estacionamento. Você tem ali atores, né, ou fornecedores, empresas que fazem parceiros, que fazem parte da área de clientes, uma área do local onde você está, de proximidade, quem faz o seu negócio acontecer. É um exercício bem interessante que você pode depois desenhar fluxo de dinheiro, fluxo de informação, quem que é muito importante, quem que é o fundamental, que está dentro do core business do ecossistema, e aí você vai saber também se relacionar ali dentro. E com certeza, né, o ecossistema, o estacionamento faz parte desse ecossistema da mobilidade elétrica, porque o veículo ele fica parado uma boa parte do tempo, mesmo se ele for um veículo de car sharing. Eu não sei se vocês sabem, mas a taxa de uso, uma das melhores que tem de taxa de uso do carro compartilhado, por exemplo, se ele estiver indo muito bem, ele está aí na faixa dos 40%. Ou seja, 70% do tempo o carro está parado. Isso vale para bike, vale para patinete, né? Quando a gente via as bikes ou os patinetes na rua, a maior parte deles estava parado e não em movimento. Ou seja, o veículo precisa ficar no lugar parado. Ou seja, uma super oportunidade para os estacionamentos. O que você acha disso, Davi? Poxa, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que é o seguinte: a gente não sabe se os carros vão voar, a gente não sabe se os carros vão andar sem motoristas, mas definitivamente a gente já sabe que o novo combustível, né, desses carros no mundo são os veículos elétricos. Acho que aqui cabe a ressalva, e eu nem vou tomar muito tempo disso, porque eu sei que esse debate vem de dias, mas a gente sabe que o compromisso. O Brasil é um dos signatários, né, do compromisso do Acordo de Paris em 2016, e com isso tudo em mente, a Silvia colocou bem, existem novos agentes, novas condições e novas questões que elas nunca ocorreram, né? A primeira delas, ou talvez a maior mudança é que hoje qualquer local de parada de um carro ele é também, por definição, uma oportunidade, uma vaga que pode sim ser destinada a um carro elétrico. Tenho muito conversado aqui com diversos agentes, né? E uma brincadeira, né, que a gente leva putz, a vaga de eletricidade é o novo Wi-Fi. Se você não ofertar isso, se isso não tiver, se você não, hoje talvez isso não seja um enorme problema, mas para quem tem o carro elétrico isso já é um problema, né? E aí a grande questão é essa, assim, o como que cada um desses agentes vão trabalhar diante disso, tá? Aqui na Tupinambá especificamente, a gente já tem relação com algumas boas, né, redes de estacionamento. Temos aí iniciativas em diversas naturezas. Assim, falando, acho que qual é a oportunidade para o estacionamento, tá? Onde que ele consegue começar a se encaixar? Primeiro, existe uma definição. Esse estacionamento ele vai querer entrar em mobilidade, sendo um canal que vai promover essa recarga. Aí tudo depende também, onde ele está posicionado, qual é exatamente o contrato que ele tem de direito sobre a sua localização, tá? E o que eu tenho visto cada vez mais é que isso acontece muito caso a caso, tá? Então, assim, trocando em miúdos aqui, tem vezes que, poxa, se o estacionamento definitivamente quiser, ele já tem um respaldo de contrato e que ele pode colocar ali um carregador. Em outros contratos eu tenho visto que, ainda que ele queira fazer aquilo, quem tem o espaço é o administrador do prédio, mas de fato, essa interação como canal, ela pode existir. Então, assim, acho que as primeiras iniciativas, os primeiros estacionamentos, ou pelo menos aqueles estacionamentos, alguns, né, muitíssimo premium, muitíssimo bem posicionados, eles foram abordados aí por algumas das montadoras dizendo, pô, quer ter um carregador aí no seu estacionamento gratuito?
Parece legal? Não só parece legal, é legal, né? Mas É a gente ótimo. já é ótimo. Mas a gente já hoje já sabe que, inclusive, isso é insuficiente. Eu vou dar 2 exemplos pelos quais isso pode ser insuficiente. Se você tem um carregador no estacionamento e esse carregador é um carregador desconectado, você pode ter um problema, né? O famoso tiro no pé. Você tem ali, alguém está contando com essa conveniência, fala, opa, preciso aqui fazer uma parada, já sei onde tem esse carregador, vou parar ali para tomar a minha energia. Se esse usuário tem essa parada frustrada, isso gera um grande problema, né? Então, assim, aqui na Tupinambá, o que a gente faz para isso nenhuma dos nossos equipamentos são desconectados, muito pelo contrário, você consegue entender já via um aplicativo se aquela vaga que você deseja é uma vaga que está disponível e você ainda consegue fazer um agendamento, né? Ah, eu quero estar na vaga na hora XPTO, ou eu estou aqui no caminho e quero reservar com 15 minutos de antecedência. Mas tudo isso que eu estou falando, ele é relacionado muitas vezes ao estacionamento quando ele quer agir como canal. Então, assim, como canal faz sentido que ele aceite um equipamento gratuito de uma marca de carro e não consiga daí fazer um negócio, né? Ele tem ali, ele gera uma facilidade para o seu usuário. Ainda como canal, por exemplo, a gente tem algumas boas aproximações em que a Tupinambá fica ali com todo o desafio de conseguir fazer essa monetização acontecer, e desta monetização eu faço um repasse, né, para esse estacionamento. Claro que existem condições mínimas para isso acontecer. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Acho que toda vez que estou palestrando, eu nunca advogo pela Tupinambá, eu advogo na mão de alguém que está falando de mobilidade elétrica. E mobilidade elétrica, diferente de outros universos, eu digo que ninguém aqui está jogando tênis, a gente está jogando frescobol e levantando a bola para todo mundo, sem deixar essa bola cair. Tá? Então, assim, falo sem reservas de que os estacionamentos eles podem entrar nessa história como um canal, tá? E aí ônus e bônus, porque você precisa, para ser um canal atrativo, existe aí um monte de considerações a serem feitas, normalmente associadas a você precisa ter um mínimo de carros nesse estacionamento para que você como canal isso faça sentido para quem está investindo, né? Normalmente você tem que ter ali um estacionamento que tem 3 ou 4 carros tomando essa energia, tá? Quando esse é o caso, poxa, já hoje já faz sentido essa visão como canal. Mas tem aquelas outras redes e aquelas outras oportunidades em que o pessoal do estacionamento ele olha essa oportunidade como uma oportunidade de negócio, tá? Então, assim, diante dessa oportunidade de negócio, o que ele prefere? Putz, eu vou ali, eu vou comprar um hardware, ou eu vou, no nosso caso aqui na Tupinambá, eu vou assinar um hardware e eu vou fazer esse hardware, né, essa assinatura, possibilitar um ganho interessante. Sob essa perspectiva, isso também dá para ser um bom negócio, né? Normalmente aqui, quando a gente fala de uma assinatura, tudo depende de qual é o tipo de carregador, de potência, mas vamos, só para facilitar aqui, ficar com a ideia de R$ 900 por mês para você ter um carregador. Diante dessa ideia de R$ 900 por mês para ter um carregador, a depender do como que você vai trabalhar esse carregador, você consegue fazer aí um carregador produzir algo em torno de 3, 4 mil reais por mês. Então, de fato, existe um negócio aí. Se você for pensar que um estacionamento, em algum momento da vida, do tempo dos carros elétricos, a gente não vai estar falando de um carro no estacionamento, de uma vaga, de 2 vagas, e sim de 10%, de 20% desse negócio. Acho que a primeira decisão do dono de estacionamento é como ele vai se relacionar, né, com a mobilidade, ou como canal ou como negócio. Dá para ganhar dinheiro das duas formas, mas também acho que em cada uma delas você tem ônus e bônus, né? E poxa, para quem quer que tenha um pouco dessa dúvida de como consegue colocar o seu estacionamento dentro deste negócio de mobilidade, aqui na Tupinambá a gente tem um caminho muito fluido para isso, é uma discussão realmente própria para conversar com cada perfil de estacionamento. A gente sabe também que existe muitos perfis de negócio, né? É um tipo de negócio muito descentralizado, então, de fato, você tem algumas grandes redes, e essas grandes redes,
elas bem ou mal, elas já estão incorporadas à esse cardápio. Você tem lá a Estapar, junto com a Volvo e com a Enel, falando em algo como 1000 estações. Você tem algumas iniciativas, a Tupinambá mesmo, citei aqui, a gente está, por exemplo, com o pessoal da Rei Park, com alguns carregadores, por exemplo, no próprio, junto com o pessoal do Mercado Livre. Temos outras iniciativas com outras redes, mas de novo, também, e aí acho que como último ponto, né, tem uma questão muito importante, que os outros mercados mais maduros são respostas que eles já nos trouxeram, tá? Independente se você vai agir como canal ou como negócio, as empresas que entram antes em mobilidade elétrica, elas têm aí um fator de sucesso que chega a ser a 3 vezes maior a possibilidade de você, né, fazendo esse investimento, qualquer que seja ele agora, que você consiga entrar e ter vantagens nesse negócio, né? Claro, isso não é muito diferente de outras oportunidades, mas sim, eu estou falando que hoje para o dono do estacionamento que está com o seu dinheiro contado para entender quais daquelas 40 iniciativas criadas principalmente após a pandemia, né, de uso do seu estacionamento, de como que ele faz, como ele consegue rentabilizar aquele espaço, mobilidade elétrica é uma delas, tá? Mas de verdade a gente está falando em um negócio que muda toda a perspectiva desse jogo, né? Eu costumo dizer que, poxa, o sonho de uma Shell é que ele pudesse colocar uma bomba em cada vaga de cada estacionamento de uma casa ou de um prédio. Eles não conseguem porque explode. A gente consegue, pessoal. Eu acho que, juntando essa conversa de vocês, eu fiz uma relação aqui, queria saber se vocês concordam com isso. Ontem a Luciana Teles, veio uma grande especialista de marketing, ela usou uma frase que é clássica em marketing, que é pense globalmente, haja localmente, né? Então, a nossa recomendação seria para que quem trabalha com estacionamento pense em mobilidade e haja ainda como carro elétrico pela maturidade do negócio, né? Quer dizer, você tem uma coisa que você fala, Davi, que para mim é fundamental, que é carro elétrico hoje já é uma realidade. Você só precisa a decisão agora é se você vai embarcar ou não, né? Assim como a mobilidade é muito mais ampla, e na hora que eu penso em mobilidade, eu descubro, Silvia, mais oportunidades do que eu teria só pensando com carro elétrico. Faz sentido? Sim, porque eu estou falando de serviço, né? E serviço que é o futuro. Então, o estacionamento é uma prestação de serviços. Então, ele já entende do negócio. Porque, por exemplo, no caso de uma montadora, como que é o negócio da montadora? Ela sabe fazer um carro e muito bem feito. É um produto. E além disso, as montadoras elas são muito verticalizadas, né? Elas têm a sua própria cadeia de fornecedores, a sua própria linha de montagem, sua rede de concessionárias própria, seu banco, ela tem seu próprio banco, ou seja, quando ela precisa lançar um novo produto, dificilmente ela fala com a cidade, ela está muito mais interessada no governo federal, porque ela precisa de uma homologação ali no Denatran. Então, assim, hoje, uma montadora, ela sabe fazer produto, sabe fazer um carro muito bem feito. Mas a mobilidade, lembra que eu falei que é um serviço? Isso ela não sabe fazer. Quando uma montadora vai fazer serviço, ela delega isso para a concessionária dela. No caso é por isso que é uma grande revolução que está acontecendo hoje com as montadoras em todo o mundo, porque elas estão sendo, entre aspas, obrigadas a se lançar no novo mundo da mobilidade. Por quê? Porque o comportamento do consumidor mudou, né? A própria Renault anunciou em janeiro, na reunião de acionistas, que em 2030 ela prevê 20% de toda a receita dela vindo dos serviços de mobilidade. É um valor importante. Então, se você considerar... É muito dinheiro. Então, se você considerar que o mundo está partindo e mudando para esse lado, você não se surpreende, por exemplo, de um banco como o Itaú lançando um serviço de compartilhamento de veículos. Por quê? E a natureza do negócio de um banco é fazer serviço, prestar serviço. Um estacionamento poderia se lançar no mundo da mobilidade? Por que não? O negócio da mobilidade é serviço. E o serviço, a gente sabe como fazer, é deixar o cliente totalmente satisfeito.
Depois você gerencia o teu ecossistema, a tua rede de negócios, né? De parceiros, de fornecedores. E se você gosta das frases, Aurélio, então eu vou te falar uma que eu ouvi de um colega lá da Itaipu, que eu gostei muito, que é: pensa grande, começa pequeno, anda rápido. Então, por exemplo, a ideia do Davi ali, canal ou trabalhar com um negócio, começa pelo pensa grande, mas começa do jeito que aparecer para você, né? O que deu para você fazer, agarra, faz, porque assim, ninguém tem dúvida que o futuro vai ser elétrico, conectado, autônomo e compartilhado. Todas as montadoras têm, inclusive a sigla é CASE, né? CASE. Todo mundo sabe que o futuro tem a ver com essas 4 letrinhas, né? Eu gostei da frase, eu conhecia, na verdade, 2/3 da frase, né? É aquela coisa, pensa grande e comece pequeno. Mas esse ande rápido, eu acho que é fundamental no processo hoje em dia. Não dá para você ficar pensando e... Meu, vamos lá, design thinking, vamos prototipar e vamos jogar e vamos fazer acontecer, né, Davi? Eu vou até, fazendo um adendo sobre esse mesmo olhar, eu diria também que a mobilidade elétrica, diferente de outras grandes iniciativas que mudaram aí a nossa forma de ver o transporte, claro, estou falando dos aplicativos aí como Uber, como 99, que a mobilidade elétrica ela também é muito democrática, né? Isso quer dizer que a mobilidade elétrica ela não vai acontecer só no grande centro urbano, né? A gente não vai ser aquele fenômeno dos aplicativos de entrega que, poxa, hoje são empresas de bilhões, mas que aqui no Brasil acontecem em 15 cidades, né? A mobilidade elétrica ela basicamente vai acontecer em uma escala muito maior, tá? Prova disso, a gente tem aqui boas relações, você tem até algumas rotas, né? Então a gente na BVE vira e mexe, putz, existe ali uma iniciativa que algumas cidades, um eixo, falou, putz, eu quero fazer disso aqui uma rota. Eu mesmo conheço bem e atuo bastante no Vale, então a gente está com uma proposta e com uma parceria com o Centro de Inovação de Taubaté para conseguir construir nesses próximos 12 meses 50 estações, né, neste interior que compreende inclusive ali cidades turísticas como Campos do Jordão, onde a gente já está presente, por exemplo, em um daqueles, né, dos grandes hotéis, ou mesmo faz essa ligação para a praia. Por que eu estou afirmando isso? Porque, claro, muitas vezes acho que quando a gente está falando a mobilidade elétrica, ela vai acontecer para o Brasil, tá? Então, de fato, todo mundo que tem hoje um estacionamento, ou todo mundo que hoje, né, tem essa possibilidade, pode, né, pensar um pouco em como vai conduzir uma estratégia para isso acontecer, porque de fato isso vai acontecer, né? Acho que aqui, quando a gente fala no interior de São Paulo, já existem cidades modelos onde isso está acontecendo de forma muito rápida, né? Campinas, por exemplo, mas não está limitado, tá? Então, de fato, quando a gente também conversa aí com algumas empresas e concessionárias rodoviárias, já existe toda essa preocupação, né, de municipalização, que tem até um componente muito importante, tá? Quando a gente fala de carbono e desse compromisso de descarbonização, ele é um compromisso que foi integralmente assinado por países, e aí essa conta ela vai sempre baixando, né? Então, países se relacionam com isso, entregam esses pedidos para o governo, que entregam para os municípios, né? Então, a gente já tem aí alguns municípios Brasil afora que estão colocando novas legislações, como a São Paulo, a cidade de São Paulo, e a Lei 17336, que obriga novos prédios, né, comerciais e residenciais a disponibilizarem um ponto de recarga com possibilidade de individualização de conta, né? Então, assim, essa lei ela já não fala só de hardware, o que é muito boa, ela fala de um hardware e possivelmente uma solução de software, porque não adianta você ter um ponto lá que você não consegue entender nada sobre aquilo e não consegue transformar aquilo numa venda, tá?
Então, essas leis municipais, elas vão trazendo esse olhar e nos parece ser muito fácil afirmar que mobilidade ele vem para mudar tudo, né, pelo Brasil, tá? E não somente aí atuar, né, nos grandes centros. Legal. E Aurélio, só Vamos lá. uma intervenção aqui, eu ouvi o Davi falando no Vale e fiquei pensando no Vale do Silício, mas é aqui no interior de São Paulo, é isso? Pois é, não, o meu Vale é mais modesto, gente. Eu tô falando, pô, a ligação de São Paulo com a praia, mas enfim, não, também tá super, talvez seja aí algumas das cidades mais importantes como pontos de tecnologia, né? São José dos Campos tem ali um parque tecnológico bem interessante. Taubaté começou a apostar também, mas acho que ficou mais, ó, Silvia, menos pelo Vale e mais pelo exemplo de que, poxa, isso vai valer para todo mundo. Legal. Mas, ó, eu acho que uma coisa importante também, que tem a ver com os estacionamentos e uma oportunidade, é porque, e vem do mundo do automotivo, que eu passei um tempinho lá, é que quando você fala de mobilidade, é bem como o Davi falou, é uma coisa completamente personalizada e customizada. O serviço que deu certo lá em Paris ou em Madrid, ou que deu certo em São Paulo, não necessariamente vai dar certo em Curitiba, em São José dos Campos, em Campinas. Então, o segredo, né, a relação do ecossistema, por exemplo, a relação com a cidade, a parceria da cidade, eu diria assim, é fundamental para que o serviço de mobilidade aconteça. E os estacionamentos, por serem, né, até tributados ali pela lei municipal e tudo isso, faz muito sentido, porque vocês conhecem o local onde vocês estão, conhecem a cidade onde vocês estão, ou seja, a oferta do serviço, a oferta do estacionamento, pensar um pouco ampliado em relação à prestação de serviço de mobilidade, faz muito sentido, né? Eu fico imaginando um estacionamento como, de fato, um hub de serviços, né? Onde a pessoa ela é obrigada a estacionar para ficar parada, para ficar segura, ela parou ali, ela consegue resolver a vida dela, carregar o veículo, trocar de modal se for necessário para fazer uma última milha, enfim, faz bastante sentido o conceito de um hub que disponibiliza e facilita a vida do cidadão, né? Perfeito. Eu queria aproveitar esse gancho quando você falou da lei municipal, Davi e Silvia. Até que ponto a mobilidade hoje sofre ou é privilegiada pela ação do governo? Como é que vocês enxergam o papel desse player, que é fundamental no processo, né? Ele é o regulador de tudo, né? Afinal. Essa eu posso começar. Acho que aqui é aquela visão do copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Mas, de fato, como nunca existiu uma legislação favorável aos carros elétricos, o que eu tenho a dizer é só vai melhorar. Não vai dar. Nada com otimismo. Não tem como você piorar. Claro. Mas de fato... Não existe, não piora, né? Não, mas de fato, assim, eu vejo muito otimismo, assim, claro, o Brasil não é para amadores, então, assim, como tudo no Brasil, o olhar, né, do governo para conseguir fazer essas deliberações, ele traz ali uma agenda com muitos agentes, né? Então, e o Brasil tem um olhar peculiar pela questão do etanol, tá? Então, existe já essa discussão do etanol, por mais que você tenha o mundo inteiro assumindo compromissos, né? Primeiro vieram aqueles compromissos de 2030, e tal montadora a partir de 2030 não vai mais investir. Acho que a Silva viveu isso muito mais do que eu. O que eu tenho visto é que essa história de 2030, ela já tem um monte de montadora falando 2025. Então, em 2025, gente, se 2020 acabar, a gente chega logo lá, né? Porque 2020 a gente está no 2020 versão 2.0, né? Temporada 2. Verdade. Mas logo não devia ter virado o ano, né?
né, 2025 tá aí, e de novo, você tem cada vez mais montadoras assumindo, falando esse compromisso, fazendo uma analogia aqui que o pessoal, né, que deve gostar bastante de automobilismo aí de vocês vai entender muito claro. Hoje, por exemplo, é igual aquilo, poxa, eu imagino o quão difícil é também para esses agentes que hoje falam assim, eu não vou fazer o motor do ano que vem, né? Ah, a equipe da Fórmula 1, quando já está em agosto, fala, putz, para que eu vou trabalhar o motor desse ano, se no ano que vem eu vou mudar a minha plataforma. Então é um pouco esse momento que a gente está vivendo, né? As montadoras falam, putz, para que eu vou investir aqui nesse capítulo específico se daqui a pouco eu vou virar esse botão? E claro, né? Acho que voltando especificamente ao seu ponto, a pergunta original, isso tem acontecido no Brasil, tá? A gente tem visto primeiro, né, municípios, ao contrário do que seria o indicado, você acaba tendo as leis municipais que têm, né, acontecido aí em ritmo mais acelerado, mas de fato já existe uma pressão em relação a esse tema e é uma das bandeiras que a gente defende lá, né, na própria BVE, de, poxa, colocar a discussão sobre algumas necessidades urgentes, tá? A gente, quando fala de carro elétrico aí, por exemplo, você tem a tomada do tipo 1, do tipo A, do tipo, né, o americano, o europeu e o asiático. E como que vai lidar com isso? Coloca um adaptador. Putz, como se o adaptador não está na norma? Então, assim, tem tudo isso, né? Putz, o mundo inteiro sabe que um adaptador não tem problema, mas esse adaptador só vai estar na norma depois que isso entrar numa discussão. E essa discussão é uma discussão que o Brasil tem demorado um pouco mais do que outros países, mas eu vejo com bons olhos, né, elas estão acontecendo. E tem uma questão importante também, que tem vamos dizer assim, incentivos financeiros e não financeiros, Aurélio. Por exemplo, quando a gente fala de financeiros, a gente está falando de isenções ou reduções tributárias, né? Os países, como a Davi falou, países bem desenvolvidos, eles têm isenções para o veículo elétrico por um determinado tempo, para favorecer e incentivar, e é assim que funciona para todas as tecnologias novas, não só no setor automotivo. Agora, quando você fala de tributos, a gente fala de isenções ou reduções, né? E o Brasil deu sim, como o Davi falou, passos importantes, né? Por exemplo, o imposto de importação que era 35% para um veículo elétrico, lá nos primórdios, né? Quando eu trouxe os primeiros veículos elétricos para o Brasil em 2012, 2013, a gente tinha um imposto de importação de 35%. Depois ele zerou para veículo elétrico. Agora tem que zerar também para todos os itens de infraestrutura, né? De peças, por exemplo, e todos esses. Outra coisa, por exemplo, um IPI. O veículo elétrico, ele paga IPI. Aqui no Brasil, o IPI, até 2, 3 anos atrás, ele era de 25% para um veículo elétrico. Enquanto um Sandero e um Kwid pagavam 7%, 8%, um veículo elétrico pagava 25%, porque a taxação era feita com base no tipo do motor. O motor, quanto mais poluente, quanto mais forte, né, ele pagava mais IPI. O motor 1.0 ele pagava menos. Como o elétrico ele não tinha uma classificação, ele entrava numa categoria chamada Outros, que era a mesma categoria de uma Ferrari, de um Porsche Cayenne e tudo mais. Então, a gente pagava 25%. Agora veio uma nova legislação que baixou isso baseado na eficiência energética do motor. Então, legal, parabéns para o Brasil. Hoje, um Zoe, por exemplo, paga 8% de IPI. Agora, por exemplo, ICMS é uma lei, é um imposto estadual. IPVA, né, é uma parte estadual, uma parte municipal. Ou seja, existem evoluções, parabéns, tem muitos estados e cidades que já dão esse benefício para o cliente, né, para o consumidor do veículo elétrico, mas existem os não financeiros. É nesse ponto que eu queria dizer que o não financeiro ele é um incentivo também. Por exemplo, andar em São Paulo no rodízio sem pagar, né, qualquer dia sem precisar estar no rodízio. Você imagina uma empresa que faça entregas
Eu conheci uma empresa, que eu não vou dizer o nome, mas ela faz entregas de produtos de saúde, tipo prótese, entrega em São Paulo. Ela tem uma frota de carros que faz essa entrega. O que acontece? Eles não podem se dar esse luxo de controlar a placa do carro. Eles precisam fazer as entregas, são emergências. Ou seja, eles têm uma conta de multa altíssima. Então, se eles trocassem a frota toda deles por elétrico, eles já sairiam ganhando, porque já compensaria. Ou seja, incentivo não financeiro, como estacionar, né? Estacionamento regulamentado gratuito. Eu sei que vai contra o nosso público de hoje, mas, enfim, é uma das iniciativas, né, de Curitiba. Por exemplo, usar a faixa do ônibus, não a canaleta, mas a faixa do ônibus. Assim como os táxis podem usar, o veículo elétrico também pode usar. Incentivo não financeiro, a melhor vaga de estacionamento, né? A melhor vaga no estacionamento de vocês ou no estacionamento de restaurante ser a vaga do carro elétrico. Você anda menos, você tem menos, ou seja, tudo isso são iniciativas e incentivos que demonstram que o país, que a cidade, que a empresa aposta na mobilidade de baixo carbono, de baixa emissão. Que bacana. Dá para ficar entusiasmado, então, com a evolução da coisa. Isso é muito legal. Qual é a visão de vocês? E aí eu vou, né, jogar vocês num exercício de futurologia. Como é que vocês veem esse conceito de mobilidade elétrica nos próximos anos? Aí vamos chutar 5 anos. O que vocês acreditam que vai acontecer? E aí, primeiro, Silvia? É só que eu tenho tempo para pensar. Então tá bom. Olha só. Bom, eu falei para vocês, né? Eu trabalhei 21 anos dentro da Renault, fui a responsável ali pelo projeto do veículo elétrico, numa época que a gente, pioneiros, né, aqui no Brasil, trabalhamos junto com a Itaipu, que foi também pioneira no assunto, junto à Fiat. Então, esse negócio do carro elétrico, eu escolhi, né, como sendo a minha área. E eu acho que o Davi também fez essa escolha aí como empresário. Eu, como executiva, né, é diferente, porque ele está colocando como se diz, o corpo todo dentro do negócio, né? É muito mais acreditar do que eu, que estou trabalhando para uma empresa. Mas, enfim, ambos acreditam na mesma forma da mobilidade elétrica. Então, eu diria o seguinte, quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. Agora, quando? É a pergunta, né? Esse ano a gente comemorou aí, juntos, né, com a BVE, para veículos leves e comerciais, aí um acréscimo, em relação a 2020, a gente teve um crescimento aí de mais 60% das vendas de veículos, quase 70% de veículos elétricos a mais vendidos, até comemoramos 1%, né, da frota de veículos do Brasil é elétrica, porque parece pouco se você olha, né, mas assim, não é simples fazer a venda de um carro elétrico. Eu lembro na Renault, em 2012, quando a Renault lançou o Zoe foi concebido elétrico, né? O Kangoo e o Fluence. A Renault tomou uma decisão de lançar 4 modelos 100% elétricos em 2008. Por isso ela é a pioneira no tema. Em 2008, tomar uma decisão de fazer não um, mas 4 carros 100% elétrico significa 100% de necessidade da infraestrutura. Porque o veículo híbrido você ainda tem uma outra opção, mas o veículo 100% elétrico, você está na mão da infraestrutura da cidade. E tomar uma decisão dessa foi muito ousada, em 2008. E a Renault decidiu fazer 4. 2 eram adaptados, então ela transformou um Fluence e um Kangoo em carros elétricos, e isso é uma super tendência do momento, que se chama retrofit, ou seja, você eletrificar a sua frota, e vale muito para ônibus e outros caminhões, mas assim, a gente tem também os modelos, né, como o Fusca elétrico, que a gente viu esses dias no Estadão, carros que são eletrificados, mas é o kit de eletrificação, como tem o kit a gás, eu acho que vai virar uma tendência também aí para o futuro.
O que acontece? Esses carros elétricos, a Renault até agora é líder de vendas de veículos 100% elétricos, né? Não é híbrido, 100% elétricos, com 400 carros no Brasil. Ou seja, se fala 400 mil, não, 400 carros. Só que cada carro é uma vitória, assim, não é simples vender um veículo elétrico. Porque você fala para o cara, você compra um veículo elétrico, você vai comprar junto o carregador lá da Tupinambá, da Elétricos, de quem for onde ele quiser comprar. Poxa, é diferente, né? Ele fala, mas peraí, como assim? Eu tenho que comprar, fazer mais esse investimento? Ou seja, você tem uma venda que duraria, sei lá, um dia, você multiplica isso por 3, porque tem um convencimento. Empresas que estão sendo mais atraídas pelo veículo elétrico e, de fato, muitas empresas assinaram um acordo chamado EV@20, que é 2030, que até 2030 eletrificarem suas frotas. Então, fizeram um acordo aí para a COP21, a COP do Clima de Paris. Então, eu acredito muito nisso, eu apostaria nisso, né? Eu apostei a minha carreira, tomei essa decisão para esse mundo. O tema ESG, que é o tema da sustentabilidade, ele é muito forte e ele passa pela eletrificação do transporte. Eu adicionaria, como a Silvia mencionou, né? A gente teve o ano passado, a gente comemorou 1% das vendas. Abril saiu, se não me engano, hoje, né? Das vendas em abril a gente chegou a quase 2% de elétricos e híbridos. Então, assim, o ano passado, que já foi um ano recorde, né? Esse ano a gente tem visto o Brasil renovando esses recordes e seguindo a tendência mundial. Já, né, lá fora no pós-pandemia, aqui, né, depois que a pandemia aconteceu, a gente, assim, possivelmente ninguém desse universo a quem eu faço a pergunta de quantos modelos de carros elétricos e híbridos existem no Brasil hoje acerta, são 40, tá? Quer dizer, eram 40 há um mês e pouco atrás, quando isso foi a matéria do Estadão, mas no volume... Foi. No volume dessas novas conversas, a gente já sabe que existem mais e mais. E veja, tem um dado interessante também, né? Saiu o Anuário de Mobilidade Elétrica, para quem gostar e quiser se inteirar um pouco mais do assunto. Esse documento dá uma visão de que em 2030 o Brasil vai ter algo como 100 mil pontos de recarga veicular. Já o Boston Consumer Group fala em 400 mil pontos também para 2030. Então você perguntou o que vai ser daqui a 5 anos, né? Acho que a gente está já um pouquinho avançado da metade do caminho. Primeiro que, como a Silvia falou, né? Acho que vocês estão falando com duas pessoas que colocaram todas as fichas em mobilidade elétrica. Então eu não posso colocar as minhas fichas sem efetivamente acreditar. Mas de fato, né, acho que como negócio, como eu preciso amadurecer e ter um compromisso, né, com quem se relaciona com a Tupinambá, eu não posso partir de achismos. Então, eu não fico nem ao céu nem ao inferno, eu penso, né, em um cenário intermediário aí, tá, para 2030. Mas tem algo que a gente ainda não conseguiu mensurar. A Silvia falou, né, um pouco da recente valorização da agenda ESG no Brasil e no mundo. E de fato, acho que é a primeira vez na história do mundo, e no Brasil não é diferente, onde a gente tem todos os eixos da hélice quádrupla, né, apontando para a mudança de matriz energética. Então a gente tem lá os agentes, né, as empresas, a gente tem aí o governo, a gente tem o terceiro setor, mas o mais importante, agora a gente tem também a população, né? Agora não é mais um pedido aqui e ali, agora, assim, essa é uma pressão com que está acontecendo pela primeira vez, né? Então, se a gente já viu esse ambiente desregulado, ora, putz, algumas empresas tentando puxar isso, ora o governo falando, vamos votar lá atrás, vota 2030. Então, a gente sempre viu um ou outro interessado, né, nesse ecossistema se movimentando, mas essa é a primeira vez em que a gente tem todos esses agentes se movimentando
ao mesmo tempo. E em cima disso, desse compromisso, né, realmente não tem como não acreditar que o Brasil vá seguir as tendências do mundo. Ainda que aqui a gente tenha a questão do etanol, já falei uma vez aqui, mas a gente também tem que lembrar, né, quando a gente fala, putz, o etanol é brasileiro, tem uma força, claro que tem uma força tremenda, e claro que eu, inclusive, acredito que vá conviver, né, com a questão dos elétricos, mas eu também lembro, cara pálidas. E energia, o Brasil também é sinônimo, né, de energia limpa. Então, no Brasil, é fato a gente dizer que a matriz energética veicular da energia elétrica é uma matriz limpa, tá? Com tudo isso em vista, e também, aliás, eu vi, acho que hoje ou ontem, uma matéria que dá conta de que em 5 anos já é dado que os carros elétricos eles serão mais baratos do que os análogos à combustão. E aí existe gente falando 20%, existe gente falando 30%, mas assim, é muito dado que isso vai acontecer, tá? Porque eu não vou tentar simplificar aqui a produção de um carro, nem entraria, nem seria besta de tentar isso, mas de fato os novos carros elétricos eles vão parecer muito mais com a produção de um celular, entendeu? Você vai ter um powertrain que você vai encaixar ali um carro com muito menos peças, né? Um carro que tem quase 60% a menos de peças, enfim. Então, de fato, né, acho que é importante e a gente já vai começar a sentir esse reflexo aqui no Brasil em muito pouco tempo. Você tem aí algumas iniciativas. Recente também falei um pouco sobre a Bravo Motors, que está dizendo que está entrando no Brasil com investimento de 25 bilhões até 2029 para tratar, né, o tema de carros. Eles estão incluindo também, né, os leves e os pesados e também a questão de bateria, mas acho que com todo esse olhar, né, com todos esses agentes e com todo este peso, o que a gente já tem visto é que aquela história que a gente contava, ou aquela, né, como que vai acontecer 2020, 2021, poxa, a gente tem visto que esses números não só têm se confirmado, né, como o compromisso com a mobilidade tem parecido que vai alçar uma importância cada vez maior, né, ao ponto de não ficar de realmente modificar bem aí o setor e, de novo, né, os estacionamentos talvez estejam aí entre os maiores impactados, né, mais hora, menos hora, eles vão ter que entender como se relacionar com isso. Lá fora, por exemplo, existem hoje em estacionamentos controlados nos Estados Unidos, é maior, nem deveria ser diferente, o número de carregadores controlados por estacionamentos do que o total de carregadores no Brasil, tá? Você tem uma rede lá que atua junto com um grande varejista que sozinho controla mais carregadores do que o Brasil inteiro. Então, assim, esse é o tamanho da oportunidade para cá. E, de novo, acho que tudo que a gente tem feito aqui como especialista é tentado olhar para essa curva de modo que ela reflita, né, todo esse componente novo, né, que a gente tem visto principalmente depois da pandemia. O que eu acho que tem uma informação importante aí, que é a convergência de interesses é tão forte no sentido de fazer isso acontecer, que gera qualquer perspectiva, qualquer previsão que a gente faça, com certeza será modesta diante do que efetivamente vai acontecer, né? Quer dizer, podemos esperar aí uma aceleração nesse processo acima do que razoavelmente a gente poderia projetar. Gente, estão faltando 5 minutos para a gente fechar o nosso papo. E eu deixaria vocês aí à vontade para falarem um pouquinho sobre qual o recado que vocês gostariam de deixar para nós, pessoas dos estacionamentos. Bom, eu primeiro quero agradecer aí o convite, né, mais uma vez, à Estacionamentoria e por essa conexão via, a gente se conheceu ali via Estadão, então agradecer o convite, dizer que
vocês dentro do ecossistema, ou seja, dentro do mundo da mobilidade elétrica, estão com a faca e o queijo na mão, eu diria, porque entendem do negócio, que é o serviço, e tem ali um espaço onde o cliente vai passar e vai pelo menos 2 vezes ali para pegar e retirar o carro. Então, fiquem ligados mesmo com esses temas, entrem nas redes sociais e sigam a BVE, que está sempre atualizada, com informações super atualizadas a respeito do veículo elétrico, da situação dele aqui no mundo, o Estadão também, o caderno de mobilidade do Estadão, e não deixem de acompanhar e principalmente construir esse hub de potencial de parcerias e de negócios ligados à mobilidade elétrica, tá ok? E eu desejo muito sucesso e muitos ótimos negócios para todos vocês. Obrigada. Bom, eu agradeço também. De fato, vocês conseguiram fazer um evento muito bacana. Eu fico muito feliz de, poxa, normalmente, já em outras vezes, eu sempre abro e aí depois a Silvia vai lá e finaliza. Então, poxa, obrigado por dar essa Silvia. Mas é um cavaleiro. Mas, pessoal, assim, falando, não, de verdade, esperem uma mudança tremendamente impactante, né, para o formato como a gente pensa a mobilidade, tá? Eu estava conversando ontem num papo, eu estava dizendo, cara, a melhor mobilidade que aconteceu com a pandemia, inclusive, a gente não precisar se movimentar, né? Então, assim, dessa ninguém vai ganhar, né? Acho que a melhor é ninguém se movimentar. Mas como vocês de estacionamento precisam ganhar dinheiro, eu também, a Silvia também, claro que entre as pessoas que precisam se movimentar, a gente tem pela primeira vez a oportunidade de fazer a diferença. Tá? Por que eu falo isso? Muito quando se fala em mobilidade elétrica, a gente pensa de largada nos exemplos dos patinetes, dos levíssimos. Poxa, eu acho muito bacana e é um trabalho ali, muitas vezes, de formiguinha. A gente tem visto aí empresas que deram certo, empresas que já não deram certo, mas de fato, tá, o papel hoje de uma empresa que atua com patinete está muito, pelo menos no Brasil, né, tá muito ligado ali ao que a Silvia já comentou da última milha, de você fazer um deslocamento final. Então, pela perspectiva de que o Brasil, poxa, que foi construído desde, né, de Juscelino, do compromisso de Juscelino com o setor automotivo, ele vem nessa toada, não é factível a gente acreditar que sem, né, os veículos a gente vai conseguir ter um compromisso com o futuro em relação à descarbonização. Então, a gente, né, aceitar que isso está acontecendo e ter aí cada vez mais a boa ideia de, poxa, como que eu posso entrar nesse mundo? Então, assim, para qualquer um, né, hoje das pessoas ligadas ao estacionamento que estiver vendo aqui, tiver qualquer dúvida, eu faço questão de conversar com todas pessoalmente, de, poxa, de fato, né, ajudar a endereçar um pouco, a entender. Acho que tem muita coisa que ninguém sabe. Então, assim, via a BVE também, a Silvia citou bem, a BVE ela faz um trabalho tremendamente bacana em relação a isso, com alguns manuais, putz, para quando que serve um carregador de 7,5 kW, quando que serve um de 22, enfim, acho que todas essas dúvidas, né, quando esse empreendedor começa a entender um pouco mais, talvez ele fique mais atento à oportunidade, tá? Então, acho que o meu papel é me colocar à disposição de cada um que queira entender como que o setor de estacionamento pode, de fato, contribuir e interagir com a mobilidade, tá bem? Beleza. E convidar todos aí os dos estacionamentos, se quiserem fazer parte da BVE, para estar ainda mais próximo do ecossistema, é só entrar em contato com o pessoal da BVE. Se conectem conosco e com certeza será muito, muito bem-vindo e muito importante estar presente aí mais próximo do ecossistema. Beleza. E aqui fica o nosso compromisso de todas as pessoas que nos procurarem, procurando vocês, nós rapidamente encaminharemos, né, daremos aí as possibilidades de contato com vocês via associação, via
esse link, né? Eu percebo claramente que a função da estacionamentoria hoje é esse link entre estacionamentos e pessoas e empresas que inovam e que trazem um frescor novo para o nosso mercado. Tá? Fiquem tranquilos. Davi, Silvia, diga, Silvia, você ia falar e eu cortei. Não, era só para... O papel dele de desbravador e divulgador dessa mobilidade é muito importante, porque através dos artigos de vocês, do caderno de mobilidade, de tudo que nós entendemos a importância de olhar além do estacionamento, de chamar vocês para o evento. Até pouco tempo atrás, o evento de estacionamento era muito voltado à operação e a coisas internas do estacionamento. Hoje a gente sabe da importância desse olhar macro de ver a mobilidade como um todo, e tem que agradecer a vocês que fazem esse papel de desbravador e divulgador disso. E se todo mundo fizer isso, vai sensibilizar o poder público a mudar leis e tudo mais. Então, é muito importante. Parabéns ao trabalho de vocês. Obrigada. Fechou com chave de ouro. Eu só tenho, então, a agradecer e esperar contar com vocês em outras oportunidades para a gente falar cada vez mais sobre mobilidade. Gente, muito obrigado.